Iniciamos hoje, então, o nosso bate-papo com dois grandes nomes aqui da medicina veterinária, o professor Júlio, o professor Hugo. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a jornada acadêmica de vocês. Professor Júlio, o senhor pode iniciar contando para nós? Ok. Bom, eu me formei há 41 anos em medicina veterinária. Pouquinho, tá? Pouco tempo, né? Ontem. Ontem. E durante 26 anos fui professor na Escola de Veterinária da UFMG. Recentemente agora eu me aposentei, recentemente mesmo, dia 31 de março eu me aposentei. E sigo, Inveja, né? Todo mundo queria estar assim, né? Já aposentado. e sigo na profissão, né, em outras áreas agora. Então, e a minha área de afinidade maior hoje é a parte da nefrologia, a parte clínica da nefrologia, né, pequenos animais, cães e gatos. O professor Júlio foi muito contido. Ele foi talvez um dos primeiros veterinários do Brasil a atuar na nefrologia. Então, ele levantou a nefrologia veterinária brasileira, um dos primeiros a fazer hemodiálise no Brasil. Então, ele tem uma história muito rica com a nefrologia. Foi fundador do Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias e que hoje eu sou o atual presidente, né? Ele foi o presidente fundador. Eu formei há um pouquinho menos que ele, há uns 15, 16 anos atrás, na UFG, Federal de Goiás, e fiz pós-graduações em clínica geral, atuei na clínica geral por muito tempo, fiz residência, e aí essa minha afinidade com pequenos animais e clínica geral fez eu ir para a nefrologia. Pedi para ele ser meu mentor, né? E ele me acolheu muito bem, me ajudou muito. Foi quando ele falou, ó, entra para o colégio, eu entrei, e desde então a gente tem feito muita coisa juntos e eu tô na nefrologia com uma pós-graduação, né, específica na área, trabalhando também com isso. E hoje a gente está aí, né, dando aula disso, palestrando Treinando também, né. os novos profissionais. E como que foi para o senhor essa iniciação na nefrologia? Como que foi os desafios, né, para inserir, treinar pessoas na área, as descobertas? Assim, o meu interesse pela nefrologia, ele surgiu com base em um motivo de pesquisa no meu doutorado. Eu fiz o meu doutorado na França e um dos objetivos era estudar uma substância radioativa. Eu fiz na área médica e essa substância radioativa foi por causa de um acidente que nós tivemos no Brasil, na cidade de Goiânia, com o Césio-137. O meu orientador, era um médico nuclear, ele pediu que eu verificasse a possibilidade que a hemodiálise pudesse retirar a substância de organismos vivos. Eu trabalhei com um césio estável, não o radioativo, que tem um comportamento biológico igual ao do radioativo. E aí nós observamos que a hemodiálise funciona para a retirada do césio. Foi o motivo do meu doutorado. Aí eu trouxe a técnica de hemodiálise para o Brasil. Eu fui o primeiro da América Latina a realizar estudos com hemodiálise em animais. E daí eu comecei a me envolver com a área da nefrologia. E nessa época não tínhamos muitas pessoas envolvidas com a nefrologia. Na verdade, nós éramos 4 no Brasil que estávamos envolvidos na parte de nefrologia. E aí eu tive, junto com um grupo importante, a iniciativa de nós criarmos o Colégio Brasileiro. Em 2011, nós criamos o Colégio Brasileiro de Nefrologia. E hoje é um mundo aí. Nós temos as pessoas seguidoras, as pessoas que criaram essa afinidade, né, com a nefrologia. E nós, para mim, é uma missão cumprida aí nessa parte aí. Puxando pessoas como o Hugo aí, que tá trazendo excepcionalmente bem toda essa energia aí da nefrologia e do colégio. Hoje a gente está com 290 sócios, né, no nosso colégio. É um número bem expressivo. Como que foi, professor, a sua jornada ali como orientado e, claro, né, com esse grande mestre ali, é uma Nossa. responsabilidade enorme, Eu né? falo, né, se hoje eu estou aqui falando de nefrologia, ele tem, né, total influência nisso, em todos os sentidos. Mas a minha entrada na nefrologia foi justamente muito racional, né? Eu me cobrei com o atuar na clínica geral, indo para o mercado privado de atendimento, falei, eu acho que eu quero mais alguma coisa, né? Não só a clínica geral, cirurgia geral, em que eu fiz a residência nisso, fiz curso de pós-graduação nisso. E
A afinidade pelos atendimentos dentro da nefrologia acabou me fazendo escolher pensando em ser pioneiro lá em Goiânia, né? Quando eu comecei a atender em 2015 nefrologia, em clínicas particulares não existia isso, essa disponibilidade de um veterinário atendendo essa área específica como um serviço especializado, né? Então, eu posso dizer que para Goiânia eu fui o pioneiro em disponibilizar esse serviço para todas as clínicas, eu era um volante, né? Já com a pós-graduação feita, porque eu escolhi a nefrologia quando eu acabei a residência e já estava atuando há algum tempo na clínica geral. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do tema que vocês trouxeram aqui para a gente conversar sobre doença renal crônica, né? Eu acho que é um grande tema ali, é um grande desafio para os profissionais que atuam, né? Então, vocês como grandes mestres, né, formadores de profissionais, também referência na área, o que vocês poderiam trazer ali, tanto de inovação, o que vocês trouxeram aqui para o congresso, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre os temas? A doença renal crônica talvez seja a situação mais comum na nefrologia. É o que a gente mais tem como problema, tanto em cães quanto em gatos. A partir de uma determinada idade, ela se torna, às vezes, a doença de maior importância nos animais. Então, doença renal crônica é sempre um tema em movimentação. Mesmo que seja um tema bem consolidado, ele está sempre em movimentação. Continuam muitos estudos em relação à doença renal crônica e a forma como conduzir e levar a doença. Então, nós temos situações que vão variar muito, né? E mesmo que o tema seja comum, ele está sempre com alguma novidade. Nós temos uma atividade que a gente realiza já há alguns anos que chama-se Março Amarelo. O Março Amarelo é um mês da nefrologia. A medicina trabalha esse tema e nós na veterinária trouxemos esse tema de alguns anos para cá. A gente sempre leva o tema doença renal crônica no Março Amarelo e dentro do tema a gente escolhe alguma coisa. Hoje eu trouxe a palestra a doença renal crônica no estágio 1, como identificar. Porque é um momento muito inicial do processo e muito difícil, muitas vezes, de identificar essa condição neste momento. E o que a gente percebe muito, inclusive nos nossos atendimentos, são animais que chegam com um diagnóstico e já, às vezes, até em tratamento, e que nos traz até situações constrangedoras, porque quando a gente vai fazer uma avaliação, o animal não tem o problema. Então foi dado por um colega um diagnóstico de um problema que o animal não tem. Então é uma precipitação grave de condenar um animal a uma condição, uma doença que exige um tratamento, que exige uma atenção especial, um gasto importante. Então, assim, a gente sempre procura, né, dentro do nosso colégio, dentro de apresentações como essa, trazer os temas que nos afligem nos consultórios, para que as pessoas entendam, né, que situações como essa poderiam ser evitadas. Então eu falei sobre o estágio 1, né, que é um estágio inicial, sendo que ainda existem outros estágios, né, da doença. E esse primeiro estágio, professor, a gente já consegue identificar antes de algum exame laboratorial? O senhor podia dar uma prévia aqui para nós? Como eu apresentei, a principal forma de identificar um animal nesse estágio ainda é um exame de imagem por ultrassom que mostra alterações renais compatíveis com alterações definitivas, que caracteriza a condição doença renal crônica. Só que é preciso de um aparelho de qualidade, um exame de qualidade, um técnico, um profissional de qualidade. Então, isso tudo é muito importante para que você tenha certeza, porque você está dando um diagnóstico muito sério de um problema irreversível, de um problema que não tem cura. E você vai ter que lidar com aquele animal naquela condição dali para frente pro resto da vida dele. E se ele não tiver o problema, que pode acontecer por causa de um exame de má qualidade, aparelho ruim, técnico não preparado adequadamente. E isso é tão sério porque hoje a gente atende
não um cão ou um gato, é o neto, é o filho, né? Meu filho está com problema. Então, você dá um diagnóstico errado, é muito sério. É muito É sério. muito sério. É muito sério. E é muito delicado porque, além de... Já né, expôs o animal no tratamento, né? Já começou a... Isso. você, como eu digo, condena o animal a um problema grave. Né? E como o Hugo disse, a questão da relação familiar hoje, esse antropomorfismo que a gente assiste hoje, né? Ele faz com que as pessoas, inclusive, comecem a terem problemas psicológicos por isso. Com toda certeza, porque hoje, ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, né, com outros profissionais. Hoje você não está tratando o rim, né? Você não está tratando a doença renal crônica, você está tratando aquele animal que é inserido numa família, que ele tem a mãe, que ele tem o pai, que todo mundo está envolvido emocionalmente, né? Igual o senhor falou, realmente. Professor, e existe bastante erros, vamos dizer assim, do diagnóstico e também casos muito tardios. Como que é a maior incidência ali para vocês, falando de erros? Diagnóstico errado ou diagnóstico talvez mais tardio, de um animal que deveria ter chegado para vocês anteriormente? A gente fala muito, né? Quando a gente tem essa oportunidade de estar num evento como esse, especificamente a nossa sala de nefrologia desde o início, né, do projeto tem 3 dias, né? E a gente vê sempre muita gente, está lotada todos os anos. A gente tenta sempre alinhar conceitos básicos e um deles quer dizer isso aqui que você está perguntando. Ainda a maioria dos animais sendo atendidos com problema renal já está em estágios avançados de insuficiência. Justamente porque as pessoas confundem o que é doença e o que é insuficiência. A maioria dos animais ainda são avaliados somente com ureia e creatinina. E a doença renal crônica é um processo lento, mas progressivo. Tem um silêncio da doença renal crônica, né? Ela é silenciosa no seu início, até ela poder falar. Falar como? Chegou a ponto de perder tanta função que o animal fica insuficiente. Aí provavelmente ele está indo no atendimento e faz-se o exame de novo de ureia e creatinina, que antes estava normal e foi dado alta para o paciente, não tem nada, mas agora com insuficiência. Então há uma perda dessa precocidade de diagnóstico, que foi a palestra do professor Júlio, em falar, é simples, gente, vamos fazer exame de imagem, vamos fazer um exame de urina. Identificou proteinúria no exame de urina, você vai fazer toda uma avaliação, porque existem causas extra-renais de proteinúria, mas pode ser um alerta. Será que ele tem problema renal crônico? Será que ele está tendo uma lesão ativa ali no rim? Exame de urina é básico. Até porque o senhor falou, né, professor? São casos de rotina, né? Um caso de rotina. O número é grande, né, dos animais comprometidos. Muito percentual muito alto. Nós temos diferentes causas para a doença renal crônica. Temos problemas de má formação, já nascem com problema, ou adquirem ao longo da vida, com condições naturais de problemas corriqueiros, como doenças transmitidas por carrapato, doenças infecciosas. Não bebe água direito. Bebe água direito, não... Disponibilidade de água é difícil, né? O controle também pelo storage. Então, por isso que é um tema sempre que deve ser sempre lembrado, sabe? E eu acho que o que atrai muito as pessoas a ouvir o que a gente procura trazer como informação é a nossa experiência. Então a gente leva sempre a experiência do consultório. Então quando a gente traz um tema, é um tema que está voltado, envolvendo o consultório, o momento nosso do dia a dia. E aí a gente atrai isso para as palestras, para que as pessoas então, né, se sintam confortáveis em ouvir, né, sobre E é uma grande oportunidade esses 3 dias também, né? Para quem vem para a sala. A gente usa esses 3 dias também, claro, para trazer assuntos um pouco mais aprofundados, porque o público ele é de pessoas, às vezes, atuantes na clínica geral, mas quer atualizar, mas também já de especializados, né, que vêm também com o intuito de atualizar ou ver coisas novas, né? Então, há um grupo de palestras que a gente disponibiliza para dar uma aprofundada. Foi o caso na minha, que especificamente eu falei de annual gap,
que é um parâmetro da hemogasometria, que ajuda muita gente a diferenciar uma condição que o doente renal crônico descompensado ou já em estágios avançados pode ter, que é a acidose metabólica, assim como a insuficiência renal aguda, causada por uma injúria renal aguda que também leva à acidose metabólica. E o anion gap, sendo algo bem específico, ajuda na rotina, quando você faz um exame de hemogasometria, esperando avaliar o equilíbrio ácido-base e entender que o paciente já tem um quadro de acidose metabólica, diferenciar as suas causas. Né? Ele tem um anion gap alto, a gente já pensa em motivos para isso. Ele não tem anion gap alto, a gente já pensa outros, ou seja, auxilia a entender o paciente, auxilia também na escolha de tratamento. Então, a grade que o CBNuv junto ao Nefro em Foco preocupa nesses 3 dias é continuar trazendo o básico, porque a gente percebe que precisa. A necessidade, né? Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer que faça o básico bem feito, que ele é perfeito. Né? Ele faz diferença. E hoje em dia a gente sente que as pessoas estão esquecendo de fazer esse básico. Né? E acho que é muito também nessa primeira formação, né? Se a gente fala um pouquinho disso, assim, a realidade ali de algumas instituições, né? E a necessidade de estar aí buscando conhecimento. Totalmente do profissional, a responsabilidade, né? E com a outra pegada mais aprofundada, né? Com temas específicos que ajuda muito o clínico que gosta da área ou até mesmo especializado na área, trocar informações ali com a gente. Como grandes mestres, formadores de profissionais na área, né? Vocês estão atuando diretamente com isso, né? Quem deseja seguir a área da nefrologia, vocês poderiam citar os primeiros passos, passos mais importantes, o senhor como presidente, né? Eu vou até passar essa primeira Vamos iniciar aqui, com o professor Júlio. Porque 41 anos, né, eu não, acho que eu nem tenho essa idade ainda, né? Brincadeira. Tá quase mesmo. Tá quase. Não tem mesmo. Mas ninguém melhor que ele, que inclusive ele fez parte da formação de milhares, né, de alunos. Faz ainda muito, Faz, né, professor? Pois é, sem dúvida. E assim, é uma grande satisfação. Porque o conhecimento hoje é realmente assim, a coisa mais importante que a pessoa pode ter para atuar numa profissão. É com base no conhecimento que ela vai resolver os problemas. E o conhecimento é adquirido ao longo do tempo e depende muito do interesse de cada um de buscar o conhecimento. Existem maneiras fáceis, mas existem maneiras que são um pouco mais complexas. E geralmente as mais complexas são as que dão talvez os melhores resultados. Então, eu acho que esse tempo, né, de vivência, de assistir mudanças na medicina veterinária, porque quando eu comecei, não existia, o máximo que existia era livro. E hoje a disponibilidade de conteúdo, né? A facilidade de conteúdo. Falta agora, talvez... Celular, né? né? Vocês já trouxeram também, né? Para a área. Olha o que o senhor, né? Trouxe pro... Agora, é muito importante que as pessoas entendam que esse conhecimento, que hoje é pulverizado, o conhecimento da fonte desse conhecimento é muito importante. Porque existem fontes horríveis de conhecimento, péssimas de conhecimento. A inteligência artificial hoje, que vem sendo muito usada, ainda está sendo muito mal trabalhada. Eu gosto de usar a inteligência artificial, nós gostamos de usar, mas eu critico ela. Eu falo, essa informação que você está me dando é errada. Aí ela responde, você tem toda a razão, me desculpe, etc. Então, até nisso as pessoas precisam de ter esse senso crítico. Então, assim, o primeiro não tem atalho, né, professor? Não tem atalho, não existe atalho. É o básico de novo. Não tem como a inteligência fazer isso por você, né? E se você não conseguir controlar ou saber absorver o conhecimento, você vai adquirir um conhecimento errado. E isso quem vai sofrer é o seu paciente. É a família do paciente. Então, a essência é se preocupe com você como profissional, se preocupe com a qualidade de serviço que você vai oferecer à sociedade, porque nós da medicina veterinária fazemos a veterinária para o homem. Essa é a regra da nossa profissão. Nós fazemos em benefício dos animais de companhia, a medicina. A palavra medicina foi introduzida há pouco tempo, sempre foi veterinária.
Então é uma ciência que se estuda a qualidade do animal em benefício do homem. E foi criada para a produção, não para a medicina, não para a clínica. Ao longo do tempo, obviamente, a clínica e a medicina foi introduzida como uma necessidade. Então nós deixamos os animais sadios e saudáveis em benefício do homem. Então esse é o nosso objetivo, a sociedade. Então nós temos que fazer de tudo para que sejamos honrados de ter a nossa profissão e a qualidade da nossa profissão. Então é estudar, é se preocupar, é oferecer o melhor, é questionar. Então esse é um trabalho muito difícil. E não tem uma, como você disse, um encurtamento de caminho. É muito importante a gente citar o encurtamento de caminho, porque estamos aí numa geração de profissionais imediatistas, né? Mediatistas. A gente tem um conteúdo muito rápido na mão, né? E aí é difícil explicar até para essa nova geração, vocês devem ter bastante contato com esses profissionais, né? Que aquele conteúdo ali, ele tem que passar por um filtro, né, professor? Isso deve ser muito difícil. As pessoas, elas tendem a comparar muito, né? Olha, até exemplo, se conectar com esses novos profissionais. É desafiador ali, né? Tipo, olha o professor Júlio. Nossa, eu quero ser igual a ele. Gente! Ok, mas ele não é isso de um dia para o outro. Né? Então as pessoas têm que entender que é uma construção. Não tem como você construir algo sólido sem uma base muito bem feita. E para isso entender que vai ter que continuar estudando. E sempre. Né? Só que com conteúdo bom. Né? Tem que tomar muito cuidado onde vai buscar, né? onde você vai investir o seu tempo, que é a moeda mais cara que existe, que é o seu tempo de vida, para você poder trazer esse benefício que é tratar, né, da medicina veterinária para a sociedade. Professor, aproveitando que a gente está falando disso, vocês poderiam falar um pouquinho sobre o Colégio Brasileiro, como que funciona para o profissional que gostaria, né, de ter acesso ao grupo, como que vocês fazem encontros, treinamentos, como que funciona? O senhor poderia falar um pouquinho? O colégio, o CBNUV, né, o Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias, é uma associação com o intuito de educação continuada, principalmente, né, e desenvolvimento de uma nefrologia baseada em conteúdo de qualidade, né, para proporcionar para o médico veterinário uma forma de estar sempre se atualizando, estar junto com pessoas formadoras de opinião, que de certa forma desenvolve, né, a medicina veterinária. E de uma forma muito ativa, a gente está sempre querendo trazer opções fáceis para a pessoa adquirir conhecimento. Então, hoje o sócio, ele entra pelo site, né? Tem um valor, né, basicamente simbólico, e que dá direito a ele a participar de reuniões técnicas, que a gente faz todos os meses, não só com assuntos da nefrologia, mas áreas correlacionadas, com pessoas referências nas outras áreas. A gente tem lives semanais no nosso Instagram que eu falo para as pessoas, quem quiser ter cursos, é praticamente um curso ali, aquele 1 hora ali que a gente entrega tudo, não tem essa de esconder porque a gente... Não. Então a pessoa pode, de certa forma, grátis ali, né, pelo Instagram a gente faz uma live para todo mundo, ter acesso também... Através do Instagram do colégio. Do CBNU, isso. A gente está sempre muito ativo em eventos, né, presenciais, como o Nefro em Foco, que a gente está desde o início, né? E estaremos no ano que vem. Uma sala bem disputada, né? Bem disputada. Com participantes. E vocês que fazem toda a grade do evento. Toda a grade. A gente faz isso desde o início. Há essa confiança, né? E, enfim, basicamente é isso. A gente tem também alguns benefícios que as pessoas gostam muito, que são sorteios, né? Nossa sala aqui está cheia de sorteios. A gente sorteia inscrições de grandes eventos, né, para o sócio, inscrições de anuidades, né, para ter esse sentimento não só de pertencimento, mas também de estar tendo realmente alguns benefícios para estar frente a esse grupo.
Vocês têm algum tipo de treinamento presencial, prático? Não, especificamente Mais presencial. voltado ali para pós daí, né? Uhum. É para quem tem grande interesse também, o professor trabalha com curso de pós-graduação, para quem deseja, né, professor, Sim. se aprimorar É, na área. Hoje, basicamente, eu estou envolvido com cursos de pós-graduação, né? Não estou na graduação, e dentro da área de nefrologia e urologia. E o que vocês deixariam de recado para os nossos participantes sobre a nefrologia, a importância, talvez, né? Vocês já falaram um pouquinho sobre o diagnóstico correto da doença renal crônica. O que vocês deixariam de recado final para o pessoal? Como a gente vem mostrando, e as pessoas vêm assistindo, vêm percebendo, né? As alterações renais ou do sistema urinário como um todo hoje se tornaram muito comuns no consultório. Os tutores estão mais atentos, as pessoas estão prestando mais atenção nos animais e faz com que elas acabam levando mais ao médico veterinário. E de acordo com a avaliação, eles começam a perceber as alterações ligadas ao sistema urinário. Então, inevitavelmente, ele vai precisar desse conhecimento. Existem os profissionais que estão mais ativos nessa área, né, que atuam mais nessa área, então muitos são encaminhados para esses profissionais, depois de passar por um clínico geral, são encaminhados. Mas a gente assiste também como um profissional mais atuante nessa área, que muitos animais não precisavam de ter saído do clínico geral. Bastava que ele se preocupasse um pouco mais, como a gente disse, obtendo conhecimento, participando das ações do colégio. Como o professor Hugo comentou, o colégio entrega muito do seu conhecimento. Nós entregamos muito do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E isso também é difícil hoje em dia, principalmente nas redes sociais, né? Trazer esse conteúdo muito rico, né? Esse embasamento muito grande em toda a parte científica, técnica de vocês, livremente numa rede social, né, professor? Isso, hoje em dia, todo mundo cobra muito por isso, né? E essa disponibilidade ali, até para os sócios que vocês permitem, né? Essa entrega. Eu acho que o próprio envolvimento nosso com a medicina veterinária, como professor de pós-graduação, eu como professor de graduação em instituição de ensino, né, superior, outros colegas da diretoria que são orientadores e coordenadores de curso de pós-graduação, isso não nos atrapalha em termos profissionais, muito pelo contrário. Então, nós apresentarmos para os nossos colegas o nosso conhecimento para nós é gratificante. É propósito de vida também de vocês. Né? Todos da diretoria, nós somos 6, tá? O professor Hugo, o presidente, o professor Leandro Crivelente, o vice-presidente, o professor Luciano Giovannini e depois eu, a professora Sueli e a professora Juliana, todos somos professores. Todos ensinamos. E o nosso objetivo de vida é contar, falar, explicar e passar a informação. Então nós passamos isso para todos que estão juntos com a gente. E eles sentem isso, sentem que a gente entrega para eles aquilo que a gente sabe. Então isso só nos beneficia, Tem um colega muito importante, o professor Felipe Voco, grande parceiro nosso, também, um grande parceiro nosso. Pois é, o professor Felipe Voco ele tem falas lindíssimas e uma delas é que ele diz que o sucesso do colega respinga em mim. Então, quanto mais sucesso tivermos com colegas de qualidade na medicina veterinária, melhor para todos, porque ele vai ajudar a colocar a medicina veterinária num patamar, elevando um nível, a qualidade. Então, e outra coisa, isso também respinga nas pessoas para que elas se sintam com uma obrigação de melhorar, para poder continuar o legado, continuar toda uma história de qualidade, construção de qualidade, né? Então, passando para as outras pessoas essa importância. Isso aí. Depois de tudo isso, né, ficou fácil para mim. Responsabilidade também, né? Ficou fácil. Mas, assim, para agregar o que o professor Júlio falou, eu venho chamar a atenção, nós vamos estar juntos agora na sala de geriatria. Ou seja, os animais estão envelhecendo mais,
consequentemente, podem desenvolver mais doenças crônicas que não têm cura. Uma delas, a doença renal crônica. E distúrbios de micção, né? Ou seja, o profissional atuante na clínica de pequenos animais, ele tem que dedicar um pouco ou muito, né, caso goste da área, para trazer melhores atendimentos e resultados para o paciente. Então, sem sombra de dúvida, a nefrologia, ela faz parte de todas as outras áreas, né? Eu nunca vou esquecer essa frase de um professor da pós-graduação, o professor Fernando, que falou que a nefrologia nos torna clínicos gerais melhores. E hoje eu posso garantir que isso faz muito sentido, porque você tem que entender o paciente como um todo. E a nefrologia te ajuda a esse entendimento. E os cães e os gatos ficando velhos, eles são muito propícios a adquirirem doenças crônicas, e o rim pode estar ali precisando de ajuda, e nada melhor você ter conhecimento para isso. Então, a nefrologia vai estar presente na maioria dos atendimentos. Perfeito, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Nossa, eu acho que dos nossos conteúdos, assim, o que vocês entregaram para os nossos participantes de conteúdo, o embasamento, falando sobre a doença também, sobre o objetivo do congresso, foi um dos mais ricos, assim, em questão de conteúdo mesmo. Queria agradecer muito. A gente vai o nosso objetivo é colocar lá também vamos colocar o colégio, né, os contatos pro pessoal. Queria agradecer muito, muito, muito mesmo. É muito rico isso, né? Trazer para essas pessoas. A gente tem bastante participante que está aguardando esse material já, né? Legal. Acho que em torno de 700 pessoas hoje do grupo. Chique. E então tem bastante clínico, né? Tem bastante clínico que formou agora, está iniciando. É muito importante essa responsabilidade, né, professor do conhecimento. Acho que nós, como instituições, né? Sim, todos legal. deveriam. Nós é que agradecemos aí o convite, a confiança de sempre, né? O evento, né? A de vocês pelo convite aí para nós estarmos aqui agora. É uma honra para nós. Nossa, quando surgiu essa ideia, né? A gente conversou com a Natália, né? Nossa, falei, vai ser maravilhoso aproveitar que o professor também está naquele espaço, naquele dia, né? É muito, agrega muito, né? Para quem não pôde estar aqui presente, para quem não conseguiu se organizar, né? Com certeza. E aí, levar esse conhecimento, inovação da palestra, temas importantes, inovação da área, temas importantes. Muito obrigada.